Vamos orar. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, a tua doce presença, porque sabemos que o Senhor aqui está. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos contempla com a tua doce presença, com o teu amor, com a tua fidelidade, com o teu cuidado. E em meio a tantas coisas ruins, a tanto desespero, podemos sentir a tua presença e ver as coisas boas que o Senhor está fazendo no meio do teu povo. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel, é grandioso, é um Deus que sustenta, é um Deus que guarda, que cura, que liberta, é um Deus que unge, que protege, é um Deus de amor e também um Deus de justiça. Obrigada, Senhor Jesus, por tantas coisas boas que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Nós te agradecemos por esse momento precioso que estamos aqui diante de Ti, para te render louvores, te render glórias. Ouvir mais da Tua voz, através da Tua palavra, através da boca do Teu servo. Obrigada, Senhor Jesus, e te peço a Deus que abençoe cada irmão que está assistindo essa live junto conosco. Que o Senhor visite, Senhor. Espírito Santo, eu não posso estar do lado de nenhum deles nesse momento, mas o Senhor pode. E desde já, pela autoridade que me foi dada, pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, para nos dar vida, eu profetizo na vida de cada um libertação, santidade, cura do corpo e da alma. Eu profetizo bênçãos sem medidas. Receba, meu amado, o favor de Deus, a graça de Deus aí onde você estiver. Deus está falando com você e continuará falando com você, porque só há um lugar onde podemos encontrar tudo isso. Esse lugar é no Senhor. É só nos braços deles que encontramos paz, força, refrigério e vitória. Para tudo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Oh, aleluia. Sinta a presença do Senhor aí. Aleluia. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Oh, aleluias. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Cante comigo, esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida.
Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Repita comigo. Esse lugar é no Senhor. Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, porque Ele é tudo o que precisamos. Amém? Glória a Deus. Som. A paz de Cristo para todos. Boa noite. Que Deus abençoe esse momento. Muito obrigado, irmã Cris, pelo louvor. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe cada um de nós, as famílias que estão reunidas em casa. Que Deus abençoe a sua vida. Realmente é no Senhor que nós temos refúgio. Diz a palavra que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Auxílio bem presente no momento de angústia, no momento de dor, no momento de pânico. Então estamos aqui ao vivo. Hoje é diferente. Hoje vamos fazer um pouco diferente. Nós queremos a participação da igreja, dos irmãos que estão em casa. Sempre a gente convida nos horários do culto para que possamos entrar. Mas hoje é diferente. Hoje é bate-papo. Hoje é bate-papo. Temos os nossos irmãos, conforme eu coloquei no grupo. Vamos um pouquinho falar sobre os desafios de confinamento. Todos nós estamos em casa, isolados. Então eu sei que não é fácil, é difícil. Vamos tentar falar sobre isso, sobre os desafios do confinamento. Claro que são desafios. E nós vamos enumerar alguns pontos positivos e ao longo da conversa e alguns pontos também positivos negativos, desculpa, sobre esse momento tão crítico que nós estamos passando. E no finalzinho nós faremos uma breve reflexão sobre o assunto abordado. Então eu vou deixar a palavra para o nosso irmão Flávio. Vou primeiro apresentar. Temos o nosso irmão Flávio aqui, que vai mediar esse bate-papo com
nós que estamos aqui, o irmão Luciano e eu, e o povo que está em casa, os irmãos que estão em casa assistindo. Então, nós queremos a vossa contribuição sobre o assunto que será abordado. Eu vou dar a palavra ao nosso irmão Flávio. Boa noite, você que nos assiste aí na sua casa ou onde quer que você estiver nesse momento, né? Assistindo a gente aí pela TV, pelo computador, pelo celular, né? Em tantas ferramentas disponíveis que nós temos hoje para estar transmitindo e que você possa nos assistir também, né? Assim como o pastor Alida abriu aqui o assunto sobre os desafios do confinamento. Nas últimas semanas, o mundo inteiro tem acompanhado as questões do confinamento por conta do vírus, do corona, ou do da Covid-19, né? E por conta dessa pandemia que surgiu, a rotina da população mudou. A rotina, não só aqui no Brasil, mas começou lá na Ásia, lá na China, e foi se espalhando ali pelos países vizinhos, asiáticos, depois foi para a Europa e, por fim, chegou aqui no Brasil, na América Latina. E o que a gente tem visto é que mudou totalmente a forma de viver da sociedade, né? E as recomendações mais precisas, inicialmente, foram de que o isolamento seria a melhor opção, né? E o isolamento, para que serve o isolamento? A princípio, para que a epidemia não se espalhasse de uma forma gritante, bem acelerada, uma forma de controlar. E aqui, quando nós nos deparamos com essa realidade, nós vimos que muita coisa mudou, né? Em diversos lares, não é verdade? Lares, seja de cristãos ou de não cristãos. A realidade é uma só, que todos tiveram que reconhecer que o distanciamento social, o confinamento, seria a decisão mais acertada para que nós pudéssemos conviver e, de alguma forma, evitar que o vírus se espalhasse. E dentro dessas questões de isolamento, de confinamento, entra outras questões. Dificilmente no contexto que nós vivemos, as famílias ficavam tanto tempo juntas. Dificilmente numa metrópole, se tratando de São Paulo, que é onde nós estamos situados, dificilmente famílias ficavam por um longo período de tempo dentro de casa, ao mesmo tempo juntos ali, né? E nós vimos que com essa realidade, isso foi algo que aconteceu, né? E dentro dessas questões, algumas coisas também começaram a surgir, né? Questões das dificuldades da convivência, questões do tipo assuntos que outrora não era tão debatido e começa a pessoa não consegue ficar muito tempo dentro de casa e começa a ter sintomas de ansiedade, sintomas de inquietação. Então, mais ou menos sobre isso que a gente vai estar conversando, e a gente gostaria da sua participação também de casa, né? E eu gostaria de começar aqui com as causas as causas do confinamento. O que ela pode causar na sua casa, na sua família, na minha família, nas nossas famílias? O que o confinamento tende a causar? Tem um texto aqui de Paulo, né?
em Filipenses, que eu gostaria de ler, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, coloque diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, pastor, irmão Luciano, diante desses desafios de confinamento, de isolamento social, como proceder, né? Como agir e quais os desafios principais que, de repente, nós, como homens cristãos, temos nos deparado diante da realidade que nós estamos vivendo? Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. O irmão Flávio já apresentou bem aí o panorama da situação que nós estamos passando. De fato, uma dificuldade, porque é algo ímpar. Eu não me lembro de nada nem parecido, né, ao longo da minha história de vida. A gente sabe que epidemias e pandemias durante a história humana já aconteceu em outros momentos aí, ceifando várias vidas e deixando bastante sequelas. Mas penso que, como cristãos, nós temos a capacidade e até o compromisso de lidar com isso numa forma diferente. Diferente porque nossa esperança é diferente, a razão da nossa esperança também é diferente. É claro que muitas dificuldades apontam, né? A questão de você ficar em casa e aquela incerteza do que vai acontecer daqui a pouco, do que de fato é verdadeiro, muitas informações, né? Então isso a gente tem encontrado bastante. E com relação às informações, irmãos, é muito importante fazer um filtro e é muito importante também não ter uma superdose de informações. A nossa mente ela é capacitada para lidar com as informações até certo ponto, e além do que tem informações que elas são pessimistas. É claro que nesse momento aqui a gente não tem que ficar pensando, falando, mas o negócio é feio, é difícil mesmo, irmão. É verdade, mas como eu disse, nós temos uma esperança e uma razão diferente da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Então, a gente precisa filtrar além de selecionar bem, não ter uma superdose dessas informações para que não gere aspectos emocionais em nós que vão desencadear a ansiedade e alguns outros problemas de ordem psíquica e emocional, né? Nós sabemos que não é simples, porque nós estamos aprendendo com tudo isso, mas eu prefiro e também oriento que cada um veja isso como um período de oportunidade. Oportunidade de se recriar, oportunidade de viver o Evangelho em aspectos que às vezes a gente não vivia. Por exemplo, o que é comunhão para nós? O que é igreja? A gente sempre falou que igreja somos nós, não é o espaço físico. A gente sempre falou que a comunhão, o elo que nos une é o amor em Cristo Jesus. Então essas coisas não estão faltando. A gente tem um amor em Cristo Jesus, nós temos a comunhão com Deus, temos a comunhão com os irmãos, ainda que à distância. Então nós temos a oportunidade de ser igreja dentro do nosso lar, dentro de casa, e alguém pode falar, mas dentro de casa é fácil, como nós já falamos. Mas a gente está vendo na prática que não é tão fácil, né? Alguns problemas aí de desgaste nos lares que a gente anda sabendo, porque as pessoas estão muito próximos e o tempo todo próximos, questões com que no dia a dia a gente não lidava. Mas, volto a frisar, a nossa esperança está em Cristo, a nossa forma de encarar isso deve ser uma forma cristocêntrica. A gente precisa lidar com isso como uma forma de oportunidades, de viver o Evangelho aí em aspectos que talvez nós ainda não tenhamos vivido, né? Então, eu vejo também esse lado de oportunidade aí, da gente se recriar e da gente viver o Evangelho de uma forma mais plena. Ok. Pastor, a questão da ansiedade que pode ser causada por conta do isolamento. Uma definição que eu gosto um pouco de usar para ansiedade é preocupação antecipada excessiva.
né? Em que aspecto ou quais aspectos podem ajudar a desencadear a questão da ansiedade, principalmente num momento como esse de confinamento? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho atrás para dizer que nós vivemos numa cidade diferente. Uma cidade, quando você chega, por exemplo, no metrô, você vê como as pessoas estão caminhando, as pessoas querem fazer as coisas muito rápidas, as pessoas vão no trabalho, as pessoas vão para cá. Então, a rotina nossa aqui nessa cidade é diferente, muito diferente. De repente, nós precisamos nos isolar por causa dessa calamidade. Por causa dessa calamidade. E aí, o irmão Flávio já falou um pouquinho, o irmão Luciano falou. A pergunta agora, o que isso... Pode repetir a sua pergunta? Sim. Na questão do confinamento agora. Isso. A ansiedade, o aspecto da ansiedade, ela começa a florescer. Quais aspectos podem ajudar a potencializar ainda mais essa ansiedade na questão do confinamento que nós estamos vivendo agora? Então, mas é isso que acabei de falar. De repente, a família vivia junta algumas horas, porque o pai vai para o serviço, a mãe vai para o serviço, ou a mãe vai, o pai está em casa, mas ele vai num outro período. Mas hoje, o que nós estamos vivendo, a família está em casa. Com certeza, está em casa. E estando no mesmo lugar, há desavenças, opiniões diferentes, e isso e aquilo. A rotina nossa muda. Temos uma outra rotina porque estamos juntos. Estamos juntos durante um bom tempo. Então, isso vai dificultando, porque tem o pontos negativos desse momento que nós estamos vivendo e pontos positivos. Então, os pontos negativos, o irmão Luciano acabou de citar alguns: a comunhão, isso e aquilo, a família que não vivia junto durante um tempo, agora está junto. Mas tem também os pontos negativos, se a gente não prestar bastante atenção, e isso pode nos levar a algum lugar, e isso pode provocar crises em nós. Então, estamos falando sobre ansiedade. O fato de estar no mesmo lugar, estando no mesmo lugar, vai criando nervosismo, vai criando medo, porque temos que saber por que nós estamos no mesmo lugar. Por causa do quê? Então, quando nós imaginamos longe, imaginamos o futuro, com certeza, será que vamos continuar desse jeito? Vamos continuar vivendo desse jeito? E isso provoca ansiedade em nós. Isso provoca medo, isso provoca crise, isso provoca muitos problemas em nós. Finalmente, nós teremos pontos negativos nesse confinamento. Então, mas a receita é a palavra de Deus. Temos que tomar esse momento, como o irmão Flávio, como o irmão Luciano já falou, esse momento como uma oportunidade. Se você considerar esse momento como oportunidade de dialogar com a família, de ficar no mesmo lugar com a família, aí é proveitoso. Mas se você não aproveitar esse momento, tendo medo, porque estamos juntos, não respeitar a opinião do outro, do filho, da mulher, com certeza você vai ficar tensa, e a tensão nos leva a ter ansiedade, porque não a mesma rotina que nós temos, a rotina é diferente, e isso vai provocando algumas crises em nós. Sim. A Patrícia, ela mandou enviou um comentário, né? Meio que sobre uma situação que aconteceu na China, que após o confinamento, quando cessou o confinamento ali lá na China, em a província de Shanxi,
segundo ela colocou ali, região central da China. O número de pedidos de divórcio aumentou. Muito bem. Né? E como melhorar essa situação em relação ao matrimônio no momento do confinamento? Eu gostaria de passar essa pergunta para o irmão Luciano e o pastor também complementa também. Bom, irmãos, esse momento de confinamento, esse momento de restrição aí no contato social, é um momento, antes de mais nada, da gente se encontrar com a gente mesmo. Então, eu acho que o estilo de vida que a gente levava, de vida agitada e corrida, e nunca parar, e nunca fazer reflexões mais profundas, às vezes faz a gente ter ideias rasas sobre quem somos, e isso com certeza vai comprometer também os nossos relacionamentos. A gente não percebe, mas infelizmente, as nossas relações muitas vezes elas são buscando algo que eu possa ganhar com essa relação. São relações que a gente procura se aproveitar em alguns aspectos. E esse desencontro comigo provavelmente vai gerar também um desencontro com o outro. E às vezes nessa situação a gente vai olhar para si e perceber que não se conhece, e às vezes olhar para outra pessoa e perceber que não conhece mais. Ou às vezes também por conta do tempo, perceber que o tempo passou e as pessoas mudaram, tem aspectos diferentes, né, da minha esposa, por exemplo, de quando nós nos conhecemos, quando nós nos casamos. E enfim, o que eu acredito que pode ser feito nesse momento, é claro, a reflexão dentro da palavra. A gente está tentando lá em casa retomar assim, com bastante afinco o culto doméstico, a questão de estudar e louvar a Deus junto, e estudar a Bíblia e orar todos juntos. Isso eu acho que ajuda bastante, mas com aspectos práticos, fazer uma reflexão mesmo de quem nós somos, de quem o outro é, essa questão da complementariedade que é a do casamento, essa questão da família, da individualidade de cada um. E pensar nisso também como uma oportunidade, porque se perceber diferente e perceber o outro diferente, não é negativo. Mas muitas vezes as pessoas levam para o lado negativo porque elas querem ver no outro um espelho. Então isso não é recomendação bíblica, né? A Bíblia fala que vai se tornar uma só carne, mas uma só carne perante Deus, uma só carne num compromisso mútuo entre os dois, mas não significa que um é uma extensão do outro, não significa que um vai fazer só aquilo que o outro está pensando, cada um tem a sua mente. Então, um bom senso, claro, baseado na palavra de Deus, nos ensinamentos bíblicos, uma busca de uma convivência sadia, de diálogo, o culto doméstico, atividades em que as pessoas reflitam também sobre si, quem ela é e quem as pessoas que estão em volta são. E respeitando as diferenças, convivendo e sabendo que quando Cristo nos amou, nós não éramos merecedores. E aí, quando a gente olha para o outro e vê o outro diferente, aponta a diferença como defeito, a gente precisa pensar em como Cristo nos amou e pensar também o nosso compromisso de amar, independente se isso nos é conveniente ou não. Boa. Pastor, o senhor quer complementar? Ou a gente pode avançar também na questão do confinamento, certo? O que pode desencadear ainda mais a ansiedade, né? Principalmente, não só na questão do confinamento, mas isso de modo geral, não é verdade? Um dos pontos que pode potencializar é a sensação de insegurança. Vamos falar da realidade agora, né? A realidade que nós estamos vivendo. Com toda essa pandemia aí, as famílias, as pessoas ficam preocupadas de repente, contrair esse vírus, né? Então, o aspecto não só a sensação de insegurança, como também o medo de ser acometido por essa doença. E aí também já entra aquelas questões financeiras, né? A gente tem visto aí várias empresas aí que têm fechado, principalmente empresas que é ligada ao comércio, e funcionários que precisam, que dependem do emprego, e geralmente, muitos casos, tem feito que
as pessoas fiquem em casa, né? E isso também, a questão de ficar em casa, como a Patrícia comentou e o irmão Luciano deixou a colocação dele muito bem feita, sobre a questão, o confinamento ajuda a desencadear os problemas na família, não é? E, enfim, todas essas questões de medo, de insegurança, de incerteza, ajuda a potencializar a causa da ansiedade. Como lidar com isso? O ser humano sempre tem medo do futuro. O ser humano tem medo do futuro porque o futuro é obscuro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A incerteza nos dá medo. Quem conhece o futuro é Deus. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Não sei o que vai acontecer. Então, com a realidade que nós estamos vivendo, com certeza, isso dá medo. Mas quando falamos da ansiedade, o que pode desencadear ansiedade ou alguma coisa lá no futuro, na verdade, sobre a finança e sobre tudo que o irmão acabou de falar. Ansiedade é natural. Ansiedade é natural. Ansiedade é natural por quê? Aí você cria defesa. Você ansioso para fazer prova, você vai estudar. Estou ansioso, vou estudar. Você ansioso para fazer entrevista, você vai estudar. Esse é o lado positivo da ansiedade. Agora, a ansiedade não pode ultrapassar a sua capacidade. Isto é, se você começar a pensar no futuro, imaginando no futuro, aonde você não poderia chegar, você já chegou, isso vai criar uma certa insegurança em você. Mas chefe da família pensando, puxa vida, estou pensando, estou ansioso, vou segurar as finanças porque não sei o que vai acontecer amanhã. É prudência. É prudência porque eu tenho que me defender, não sei o que vai acontecer amanhã. Mas, em geral, sobre a ansiedade, é um medo exagerado. É um medo exagerado. Quando o nosso medo ultrapassa a nossa capacidade, e aí já essa ansiedade torna-se uma doença, porque nós não temos mais capacidade de controlá-la. Agora, quando nós temos capacidade de controlar a nossa ansiedade, isso é natural. Temos capacidade de controlar a ansiedade. Quando não temos mais capacidade, se torna uma doença. Aí que tem problema. Temos recomendação bíblica. Quando a ansiedade atinge esse nível, o que a Bíblia diz? Então, o medo exagerado, o medo do futuro, o medo do que vai acontecer, não podemos ter esse medo. Vamos sentir? Vamos ter medo, vamos. Mas cuidado para que o medo não domine a nossa pessoa. Aí já é outra coisa. Amém. A irmã Rose, ela deixou um comentário aqui também, ao vivo. Ela colocou, vejo esse momento como um ajuste de Deus para as nossas vidas. Amém. Vejo no lado positivo, pois não pego mais trânsito, trem lotado, restaurantes cheios. Hoje consigo orar 2 vezes em família. Esse momento é se adaptar ao novo de Deus. Estou há 22 dias trabalhando em home office. Hoje busco sabedoria de Deus para desenvolver um autocontrole em família. Amém. Bacana. Muito bom. Deus abençoe a participação da irmã Rose. Os irmãos querem fazer algum comentário quanto a essa nova realidade também do home office, enfim, de evitar, né, tá pegando tantas coisas lotado, conduções. Assim, alguns fatores aí que eram muito negativos no nosso dia a dia, eles de fato foram minimizados aí com essa questão, né? E é isso, a irmã entendeu, né, que é uma oportunidade mesmo de viver com aspectos diferentes, né? E só complementando aí, pensando na algumas coisas que o pastor estava falando, alguns dons, alguns aspectos do exercício da vida cristã estão comprometidos. Eu estava pensando esse dia, hospitalidade está difícil, né? Se chega alguém lá em casa, infelizmente a gente está atendendo no portão, né? E mesmo quando convidamos, as pessoas não entram também, porque está todo mundo, né, entendendo essa questão da restrição. Mas, por exemplo, o uso da misericórdia, a fé, o que a gente significar o que é a paz de Cristo, que não é a paz que o mundo dá, porque o mundo não conhece, ele não entende.
e que é uma paz que ela não é circunstancial, ela é uma paz que ela vem de dentro para fora, portanto, ela não depende de questões externas. Isso tudo é oportunidade, irmãos. É oportunidade. Eu acredito que a gente vai passar por isso muito melhor do que quando nós entramos. E é claro, a gente precisa buscar isso em Deus, né? Amém. Tem um comentário da Priscila, mas eu vou dar uma seguradinha, tá, Pri? A gente já pega o seu comentário, porque já vai fazer parte também do que a gente tem a seguir. E gostaria também de compartilhar com o pastor, com o irmão Luciano, sobre as consequências que a ansiedade pode causar, né? Consequências tem inúmeras, né? Eu tenho algumas aqui listadas que as consequências da ansiedade, uma delas é falta de ar, aperto angustiante no peito, aquele vazio, aquele incômodo que parece que vai sufocar a pessoa. Pessoas com tendências de ansiedade começam a roer unha desordenadamente. Isso também pode gerar doenças no sistema nervoso. Então, são consequências muito sérias que pode causar. Outras pessoas querem comer descontroladamente. Eu conheço pessoas que, nesse momento de ansiedade, só está pensando em comer. Seja ela, até mesmo no trabalho, pessoas que estão com a ansiedade, o pico tão alto, que não consegue parar de querer comer para ver se alivia a tensão, alivia a ansiedade. Outros já ficam mais irritados, a irritabilidade da pessoa fica muito acentuada. Isso é uma das consequências. Já pessoas que ficam muito ansiosas começam a se retrair demais, e já tem outras que falam de forma descontrolada, não conseguem se conter. E aí, pastor? Como lidar também com essas consequências que começam a desencadear? Complicado. Meu irmão, eu falo sempre, não é definição, mas é uma confirmação que a ansiedade é uma doença. É uma doença. Eu falo sempre que a pergunta, por exemplo, que faz que o cristão pode ficar com essa doença, eu falo sempre, irmão, quando você está percebendo sintomas, é nesse momento que você deve... Desculpa interromper, pastor. E até mesmo, por muito tempo, foi até um tabu dentro das igrejas falar sobre esse assunto. Isso. Parece que o cristão não pode ficar doente, não pode ser diagnosticado com essa doença da ansiedade e tudo isso. Não, isso já é ultrapassado. Hoje, a gente entende que a ansiedade é uma doença, precisa ser tratada. Agora, o conselho que eu dou, no momento que você está percebendo esses sinais, você deve dar um grito. Você que é crente deve falar, Senhor, se você perceber que isso está continuando, o conselho que eu dou, você deve procurar um profissional. Mas primeiro, você percebeu isso, percebeu alguns sintomas, que isso é ansiedade, dê um grito, vai lá, ore a Deus, pede socorro a Deus. Não é que Deus não vai te ouvir. Nós somos equilibrados. Eu tenho que orar e eu tenho que procurar um profissional. Não é que se você orar, não pode procurar o profissional. Se você procurar o profissional, não pode orar. Nós temos equilíbrio. Eu vou orar e eu vou procurar o profissional, não tem problema. Então, com esses sintomas de comer muito, de acordar cansado, de pânico, tudo que o irmão acabou de enumerar, você, primeiramente, procura Deus, pede socorro a Deus e procura também um profissional. Pastor, conselho que eu dou. Pastor, tem outra coisa bem interessante também, o irmão Luciano também pode nos ajudar, que existem níveis diferentes de ansiedade, né? Isso. Cada pessoa reage de uma forma diferente uma da outra, né? Certo. Então tem esse aspecto também. Não é porque o irmão não consegue segurar aquela tensão mais do que o outro, não é porque ele não consegue segurar a causa, as consequências, que ele é menos cristão do que o outro irmão. Não tem nada disso.
Isso aí já é mais de caráter emocional e às vezes não só a tensão, mas às vezes pode acontecer até de ter uma certa deficiência hormonal também, algo químico, né? Químico não, é orgânico, né? Algo orgânico ali do corpo mesmo, que ele precise de algum auxílio, não só médico, mas também de alguma medicação também. É que Deus nos criou diferentes. Deus nos criou diferentes. Então, cada um é uma só. Então, eu não posso menosprezar um irmão que está nesse estado. Ah, ele é isso e aquilo. Não posso fazer isso, porque eu entendo que é uma doença. Entendo que é uma doença. Então, eu que tenho que dar força como cristão, como irmão, eu que tenho que dar força, em vez de olhar, puxa vida, o crente também, o cristão também, ele que faz isso e aquilo, agora se encontra nessa situação. Isso não é orientação que eu posso dar como cristão. Então, nós temos que ter empatia nesse momento. Até a questão bíblica, né? A gente vê que Elias, em um certo momento, ele desafiou 450 profetas, né? Desafiou os profetas de Baal, profetas de Azera, e depois, logo em seguida, ele ficou com medo, fugiu, ficou ansioso, ficou com sintomas de depressão. Então, o ser humano, ele é suscetível a esse tipo de emoções, de sentimento. Sem dúvidas, irmão. Tem também o exemplo de Jonas, né, que ficou ali deprimido porque Deus salvou, pelo menos naquele momento, o povo de Nínive, né? Qual ele achou que era injusto isso. Mas sim, é comum, né? E se nós olharmos na Bíblia, nós vamos achar outros exemplos e momentos que homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram problemas, dificuldades, que sobressaíram ali a sua capacidade emocional de lidar com aquilo naquele momento. Mas eu gostaria de voltar naquele aspecto do autoconhecimento, irmãos. Como o irmão falou, há uma diversidade até de sintomas e de forma de manifestação da ansiedade. Há aquela ansiedade que é saudável, salutar, porque te põe em alerta, como o pastor disse, mas quando ela começa a ficar excessiva, ela vai ser algo prejudicial para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos. Então, é muito bom que nós nos conheçamos, saibamos aí o que é normal, o que não é normal, e também a questão de gestão do pensamento, que é algo que a gente não lida com isso, né? A impressão que dá é que o pensamento ele só é gerado de forma espontânea e que nós não temos essa compreensão. E na crise de ansiedade isso é acentuado, você quer fugir e parece que quanto mais você quer fugir de determinado tipo de pensamento, mais aquilo te prende. Então, preciso também fazer uma gestão desse pensamento, porque o pensamento, na verdade, a gente pensa. Só que o fato dele se instalar, provocar pânico, provocar sentimentos e emoções prejudiciais, isso sim a gente pode gerir. Claro, às vezes com a ajuda de um medicamento, às vezes com a ajuda profissional, mas tudo isso vai ser paliativo se não houver um conhecimento, um autoconhecimento e uma ação interna de reflexão, né, e ação na sequência para que esse quadro seja superado. Nesse momento, há até uma dificuldade de procurar os profissionais, né? Então, acho muito mais viável se fazer essa reflexão, se pensar e tentar fazer essa gestão do pensamento mesmo. Não ficar refém do pensamento, mas agir sobre aquilo que você pensa e o que causa o que você pensa, né? Amém. Avançando um pouquinho. Parece que tem pessoas lá que estão reclamando lá. Vamos lá. Avançando um pouquinho ali nos comentários, vamos ler alguns comentários, né? O da Priscila, ela colocou: quem tem muitas atividades, quando se vê sem estes afazeres, começa a ficar perdido por muito tempo livre e problema de concentrar-se em atividades que até teria o desejo de realizar em tempos de correria. Como podemos aproveitar esse tempo mais livre? Põe mais um comentário aí, Estevão, por gentileza. A Elaine colocou: evitar assistir noticiários o tempo todo, notícias nas redes sociais, ajuda a diminuir a ansiedade. Notícias muito negativas abalam o psicológico. Eu acho que tem mais um comentário. Patrícia:
O cristão, quando se sente ansioso, isso pode desencadear pensamentos negativos, como, por exemplo, a falta de fé. Como driblar esse tipo de armadilha? O que a Bíblia fala sobre isso? Cris Pimenta? Abalam mesmo, cada hora é uma notícia diferente. Tem mais uma da Rose, da irmã Rose. Tem muita gente assistindo jornalismo cheio de entulho e lixo que só desenvolve ansiedade, porque tudo que você vê ou ouve, se não estiver blindado pelo Espírito Santo, vai absorver tudo. Só mais um, e aí a gente encerra aqui a leitura dos comentários para nós avançarmos. Criar uma escala de atividades diária ajuda. Manter disciplina e horário, para acordar, refeições, incluir atividades em família, leitura, entretenimento, cuidados e afazeres da casa, se organizar direitinho, vai ter dia que vai faltar hora para tanta atividade. Tá aí também uma dica muito interessante, meio que já respondendo, né, as questões. Já esquecemos até as questões os primeiros da comentários. Pri, né? O primeiro comentário da Pri é o que fazer, né, para organizar e para aproveitar todo esse tempo livre. Então a gente pode até resumir aqui, já caminhando já para o final, a gente pode resumir quais os recursos para lidar com o aspecto da ansiedade, né? Quais tipos de recursos nós, como cristãos, né? De que forma a gente pode usar os recursos ao nosso favor. E aqui tem algumas coisas que eu listei e eu gostaria que os irmãos também comentassem também sobre esses aspectos e até também servindo para responder algumas perguntas e complementar alguns comentários também. O primeiro deles é orar, né? Falar com Deus, investir tempo conversando com Deus, porque Ele, melhor do que ninguém, Ele conhece a nossa estrutura, né? Ele foi o engenheiro, Ele é o engenheiro do ser humano, então Ele nos conhece melhor do que até nós mesmos por dentro. Outro ponto é a leitura da Bíblia, né? Nós devemos criar esse hábito. Infelizmente, muitos cristãos ainda não têm o hábito de conhecer as Escrituras Sagradas, né? Outro ponto é ouvir louvores. Será que faz bem? Tudo isso faz bem, né, pastor, irmão Luciano? De repente, esse período de confinamento faz com que você não tenha alguém para conversar ali por perto. Mas a gente tem tantas ferramentas hoje, nós temos WhatsApp, tudo bem que não é a mesma coisa, mas é uma válvula de escape, né? De repente você tem afinidade com o irmão, com uma irmã, e você precisa interagir, precisa desabafar. Então, essas questões também ajudam muito. E o principal, né? A gente é a favor, né, do distanciamento social, mas nós não somos a favor do isolamento, porque é algo totalmente diferente. Você está confinado, não é motivo de você se isolar de todo mundo, não é? Eu vou responder vou comentar um pouquinho também sobre o que a Elaine escreveu. A Elaine e a Rose, né? A Rose sobre o lixo da notícia, e isso também é importante. Nós precisamos ter equilíbrio. Eu tô vendo isso no Zap da igreja. Até você está falando de um assunto importante, pode ser, da oração. De repente, um irmão já posta o que está acontecendo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, até no momento de postar, nós temos que saber que nós estamos tratando um assunto, e aí você chega lá, posta alguma coisa que vai interromper a sequência daquilo que a gente estava compartilhando. Então, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter equilíbrio com as notícias, com o Zap. Então, tem momento, tem que deixa de lado um pouquinho televisão, mas eu entendo também que nós temos que acompanhar noticiários, nós temos que acompanhar, mas em tudo nós precisamos de equilíbrio. Não podemos ficar 24 horas com o celular
assistindo notícias na televisão. Não, tem momento que você pode assistir e tem momento, larga o telefone, larga a televisão, vai orar, vai ler a Bíblia, porque isso vai te fortalecer. Então, equilíbrio. Então, as questões de pegar muita notícia negativa, muitos sensacionalismo, de repente até notícias que mexem com a gente. Acaba com a gente. Então, de repente a gente estava cheio de fé. A gente começa a ver notícias no jornal, começa a ver coisas negativas na rede social. Isso aí vai fazer um mal terrível seja ele cristão ou não, né? Então, a partir do momento que a gente começa a filtrar esse consumo de notícia, a gente começa a ter um pouco mais de equilíbrio nas questões da ansiedade emocional. Também, do medo, né? E a gente começa, outro ponto importante é a gente começar a filtrar, principalmente, pedir direção de Deus, para que a gente possa assistir e ouvir coisas que possam nos edificar, principalmente nesses momentos, né, irmão? Acho que a questão, a palavra que resume bem, é como lidar com as informações, é responsabilidade, né? Responsabilidade para com a gente mesmo, com a nossa casa, né? O que a gente está deixando entrar, e com o outro, o que a gente está mandando adiante, o que a gente está levando. Então, é caso de a gente pensar. É claro que é uma tendência natural, quando a gente tem algo que nos impacta, tentar dividir isso com alguém, até porque a gente sente mais um certo alívio, né? Mas tem coisa que não merece ser dividida, né? Evitar também questões de debate, aí, porque a gente teve alguma repercussão de ordem política nos últimos tempos aí, por posicionamentos diferentes aí, em instâncias do poder executivo, mas a gente precisa ter isso bem claro, né? Não é momento da gente ficar em conflitos também, coisas que não vão produzir um resultado positivo nesse momento, né? Independente das diferenças que a gente tem de visão, seja política, seja visão de vida, a gente precisa nesse momento centrar e voltar nessa palavra, que eu acho que ela é fundamental e também que vai nos ajudar aí com questão da ansiedade, que é a questão de ter responsabilidade. Responsabilidade comigo mesmo, com a minha casa, e responsabilidade com o outro e o lar do outro também. Amém. Lê o último comentário aqui da irmã Cris Medeiros. Ela colocou assim: em meio a tudo isso, podemos ver o favor de Deus para aqueles que reconhecem seu poder. Assim como alguém falou para mim, no caso falou para ela, que já não tinha convivência com os filhos e vice-versa, coisa que já não tinha mais. Deus usa tudo isso para mudar o ser humano em várias questões. Realmente, irmã, realmente, Deus usa as circunstâncias para que algumas coisas sejam mudadas e até moldadas, né, na vida do indivíduo e até de uma família inteira, né? Então, já caminhando para o final... Tem Pereira? Oi? Pereira. Pereira é o irmão Márcio, né? Hoje vemos também nas notícias mais brigas políticas, como o irmão até frisou aqui, o irmão Luciano, do que verdades. Só devemos orar sem cessar. Então, irmãos, vamos caminhar para o final. E aí eu gostaria só de deixar um texto bíblico aqui, passar para o pastor, né? Em Salmos número 56, versículo 3, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Né? O salmista dizendo: Senhor, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Então, nos momentos de incertezas, nós devemos confiar no Senhor. E tem uma tríade da vida cristã que eu gosto muito, que é fé, amor e esperança. Fé de que tudo vai mudar. Fé em Jesus Cristo. Fé de que Ele está no controle de tudo. Amor, que o amor continue a reinar nos nossos corações, que essa é uma das razões do cristianismo. E esperança, né? A esperança de que tudo isso vai acabar e a nossa esperança está com Cristo. Muito bem, queridos. Tem um texto que caminha comigo, um texto que eu coloco no meu coração: todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que foram chamados de acordo com a sua
vontade, todas as coisas. Então, esse momento é uma oportunidade, como já foi falado, para os irmãos. Então, é uma oportunidade, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, que esse momento que não seja visto como um momento negativo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Que essa família, que esse momento seja visto como oportunidade. Oportunidade para você conhecer o seu marido, oportunidade para você conhecer os seus filhos, oportunidade para você crescer, oportunidade para você ter paciência com o seu parceiro. É uma oportunidade que Deus te dá para você ter paciência com o seu parceiro. Oportunidade para você crescer com Deus. O medo vai chegar, pavor, com certeza, e aquilo que a gente está vivendo. Mas o que a Bíblia fala? Então, o confinamento, estar no mesmo lugar, medo exagerado, medo excessivo, nos leva a ter ansiedade. Mas o que a Bíblia fala? Qual a orientação da palavra de Deus? O irmão já falou que quando isso está acontecendo, medo, pavor, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia. E nós precisamos, como diz a palavra de Deus, que eu vou ler agora. O irmão Flávio pode nos ajudar no livro de 1 de Pedro 5, 7. Um texto bem conhecido, 2 textos que eu vou ler, rapidinho. Nós vamos terminar já, para a gente estar fechando o nosso bate-papo. Pode ler? Pode ler. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, a nossa responsabilidade, eu falo sempre que cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem que fazer a sua parte. A nossa parte é de lançar, a nossa parte é de entregar. Em outras versões fala as nossas preocupações. Ansiedade é a mesma coisa, preocupações. Então, preocupação excessiva. E isso é ansiedade, isso gera ansiedade. Isso provoca ansiedade em nós. Mas a orientação que Deus nos dá através da sua palavra é você lançar sua preocupação, sua ansiedade. E Ele, na sua vez, sendo Deus, sendo Pai, sendo nosso Senhor, sendo o bom pastor que se preocupa com as suas ovelhas, Ele vai fazer a sua parte. E a parte de Deus, meus irmãos, é cuidar de nós. Essa é a parte do Senhor. Então, você tem que lançar a sua ansiedade, a sua preocupação nos pés de Jesus Cristo. E Ele, na sua vez, vai cuidar de nós. Que não entrássemos em pânico. Estamos juntos, aproveita a oportunidade de crescer, de saber o que seu marido, o que seu filho gosta. Porque nós estamos falando sobre confinamento, sobre o que isso pode provocar no nosso relacionamento, na nossa família. Como a Patrícia colocou, eu assisti isso. No Brasil, não temos ainda, como posso falar? Não temos, claro que temos esses resultados, mas não foram ainda anunciados. Então, casais estão solicitando advogados sobre a separação. O que está provocando a separação? É confinamento. Porque as pessoas não estão vendo esse momento como oportunidade. E casais vão pensando já na separação por causa desse momento, por causa de isolamento, por causa de confinamento. Por isso subiu no nosso coração, para que possamos compartilhar com a igreja que esse momento é momento de oportunidade, momento de você crescer com a família. Não é um momento de você tomar decisões inadequadas.
que vai te levar na ruína, que vai levar o seu casamento na ruína, mas a Bíblia diz: entregue, lança suas preocupações a Deus, entregar. E o texto de Filipenses falam isso: não andeis ansioso. No momento que a igreja de Filipenses estava andando ansiosa por causa do relacionamento entre eles, porque mau relacionamento traz crise. A igreja de Filipenses estava passando esse momento de mau relacionamento entre eles, entre os irmãos, e isso provocou ansiedade, gerou ansiedade, causou ansiedade. Aí que Paulo chega, através da inspiração da palavra de Deus, para aconselhar que não andeis ansiosos, mas em tudo fazem conhecer a Deus através da oração, súplica e ação de graça. Lá embaixo, a parte B, presta atenção, a Bíblia diz: e Deus, através do seu poder e a graça de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente primeiro e o seu coração. Vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. Não andarmos ansiosos, mas é o momento de ficar firme, de força, de união em todos os sentidos. Na família, na igreja, nós temos que andar unidos nesse momento tão delicado. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós estaremos encerrando. Gostaria de agradecer a presença do pastor, a presença do irmão Luciano, a irmã Cris, que nos ajudou no louvor, na abertura do culto. Agradecer o irmão Jair, o Elias, o Estevão, todos que de forma direta contribuíram para que nós pudéssemos estar transmitindo essa live aqui na página da igreja. E não deixa de ser um momento de culto ao Senhor, né? Hoje de uma forma diferente, e acredito que foi edificante para todos que puderam acompanhar. Esse vídeo também eu vou colocar no meu canal no YouTube também, o canal Palavra de Graça, para quem também quiser assistir, assista lá pelo canal, e o vídeo também vai ficar no Facebook da igreja também. Antes de finalizarmos, gostaria de pedir que o irmão Luciano ore, encerrando, e aí nós estaremos todos dispensados, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, bondoso Pai, ó Deus que tudo criou e a tudo sustenta, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até esse meio, ó Deus, de cultuarmos a Ti, é algo novo, Senhor, é algo que nós ainda não experimentávamos dessa forma, ó Deus. Mas obrigado, ó Pai, porque, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Deus. E se há alguém, Senhor, que está oscilando na fé, ó Deus, nesse momento, se há alguém, Senhor, que tem tristeza ou ansiedade, ó Pai, maior do que a fé, que o Senhor, ó Pai amado, produza nessa vida alegria no Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, lembre que o Senhor está presente e que isso não depende de circunstância nenhuma. Agradecemos a Ti, ó Deus, por cada um, ó Pai, que pôde participar conosco aqui essa noite, seja presencialmente, seja, ó Pai amado, pela internet. Que o Senhor, ó Pai amado, conduza, guarde livre a cada irmão e continua, ó Deus, nos fortalecendo, pois o Senhor é a nossa força e a nossa vitória é Jesus Cristo. Por isso, ó Pai amado, com alegria nós prosseguimos, ainda mesmo sem saber de tudo, mesmo sem conhecer tudo, mas a nossa confiança é no Senhor, aquele que é maior do que qualquer coisa, do que qualquer problema que possamos passar. Em nome de Jesus, ó Deus, fica conosco, ó Pai. Amém. Para encerrarmos, vamos ouvir um louvor com a irmã Cris
e com Estevão. Glória a Deus. Que devamos olhar para aquele que entregou a sua vida na cruz e buscar nele o refúgio que precisamos. Amém. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Novamente, eu olho para a cruz. Oh, aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.